No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto sobre o caos na reunião para debater o impeachment do presidente Augusto Melo, e essa reunião foi suspensa. Assim, o presidente segue à frente do timão, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, para quem não me conhece, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Só peço que deixe like, se inscreva no canal e ative as notificações. Combinado? Explicar tudo o que aconteceu na noite dessa segunda-feira no Parque São Jorge. Corinthians se reuniu, os membros do Conselho Deliberativo se reuniram para votar o impeachment do presidente Augusto Melo, mas a reunião foi suspensa e não há um veredito, ou seja, o Augusto Melo segue como presidente. Essa reunião começou por volta das 7 e 5 horas depois acabou suspensa porque ainda existiam algumas etapas a serem cumpridas. E durante as 5 horas, um verdadeiro caos se instalou. Com direito a interrupções da reunião por conta da bagunça generalizada, teve uma discussão muito feia entre o presidente do clube, o Augusto Melo, e o presidente do conselho, o Romeu Tuma Júnior. O Augusto, na saída da reunião, chegou a dizer que vai trabalhar para tirar o Romeu Tuma do cargo de presidente do conselho, porque trata-se de um ditador que não respeitou o direito dele de se defender. Enfim, a verdade é que durante todo esse período de 5 horas, houve uma votação, a votação pela admissibilidade do pedido de impeachment. Na verdade, votou-se para saber se era justo fazer essa votação do impeachment. E por dizer 126 votos a favor e 114 contrários, ficou definido que deveria haver a votação para o impeachment. Como já se estendia na madrugada, vários conselheiros vitalícios preocupados também com a sua segurança, até porque existia ameaças de invasão ao ginásio, optou-se por uma nova data. Na teoria, essa reunião aconteceria na próxima segunda-feira, mas o Augusto Melo já afirmou que um dos seus defensores não vai poder estar disponível, então não há uma data marcada. É possível que a gente tenha uma nova reunião apenas no mês de fevereiro. Se vocês soubessem os bastidores dessa reunião, vocês veriam como o Corinthians é mal administrado. Só para vocês terem uma ideia, durante a reunião da admissibilidade do pedido de impeachment, existia uma votação por cédula, né? E faltou cédula. No meio, faltavam 13 pessoas para votar e não tinha mais cédula. Também descobriram que teve quem votou 2 vezes. A pessoa era chamada para votar e acabou votando 2 vezes. Enfim, um verdadeiro caos, uma desorganização total. Isso mostra como os clubes brasileiros, na minha opinião, precisam se tornar profissionais. A SAF, na minha opinião, seria o melhor caminho. Olha, urgente, hein? A votação para o impeachment do presidente Augusto Melo foi suspensa. Foi uma confusão, eu vou te contar tudo nesse vídeo, mas o cenário não é positivo para o presidente. Eu vou te explicar por quê. Agora tem uma nova data para uma nova reunião acontecer. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, pessoal, no Parque São Jorge, como todos imaginavam, um clima tenso, um ambiente hostil, muita confusão, presença dos torcedores ameaçando invadir o clube, inclusive, no caso do impeachment efetivado do presidente Augusto Melo. Uma confusão também dentro do plenário, né, entre o presidente do clube, Augusto Melo, e o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, quase indo às vias de fato, tendo que os dois tendo que ser separados ali no meio, por conta de uma tentativa do Romeu Tuma em acelerar o processo. E aí, opositores de um lado, pessoas da situação de outro, aquela confusão para acontecer ou não a votação, 5 horas e meia, até que se decidiu para uma votação para saber se teria a votação. É isso mesmo. É uma votação de admissibilidade, que eles chamam. É tipo assim, você pega lá os conselheiros, alguns já tinham ido embora, dos 300 potenciais votantes, apenas 240 votaram. São 200 trienais e 100 vitalícios, né? Eu não sei exemplificar desses 240 quais eram, né, os trienais e os vitalícios, mas alguns vitalícios foram embora, inclusive, pela idade, né? Pessoas mais velhas, enfim, porque a reunião se estendeu muito, isso já passava das 10 da noite, quando aconteceu essa primeira votação, que foi o seguinte, para explicar para vocês, eles pegaram os conselheiros ali e fizeram uma votação para saber se deveria acontecer a votação do impeachment. Foi isso que aconteceu. Isso aconteceu também, segundo o Rodrigo Vessoni, né, que é sempre muito bem informado do Corinthians, em 2018, eu não lembrava disso, ele lembrou, com o Roberto de Andrade. Roberto de Andrade também teve uma votação para saber se iria rolar o processo de impeachment do Roberto de Andrade. E ele morreu na casca, porque nessa votação prévia, né, de admissibilidade, os conselheiros entenderam que não. E aí já não teve a votação do impeachment do Roberto de Andrade. Nesse caso, o que aconteceu foi o contrário. A maioria dos conselheiros presentes votou por sim, que o processo de impeachment deveria acontecer. 126 votos a 114. Apertado, hein? Apertado. Diferença aí de 12 votos para que tenha o processo de impeachment. Por que eu digo que o cenário não é bom? Porque se a maioria votou para que ocorresse o processo de impeachment, o que vocês imaginam? Qual é a equação óbvia disso tudo? Dificilmente o cara que votou a favor de que tem que haver o processo de impeachment vai votar contra o impeachment do Augusto Melo na votação efetiva que irá acontecer. Então, se a maioria já votou que tem que ter o processo de impeachment, a maioria provavelmente, é uma tendência, eu não tenho como saber, mas
eu estou trabalhando com a lógica, a maioria vai votar pelo impeachment do presidente. Agora, o presidente Augusto Melo tem um tempo para tentar reverter a situação. Depois dessas 5h30 e dessa prévia votação de que, ok, vai ter que ter a votação, essa votação iria acontecer na noite dessa segunda-feira. Mas o que acontece? A Polícia Militar já tinha informado que não conseguiria dar a segurança para todos os envolvidos durante muito mais tempo. A Polícia Militar já estava lá havia muitas horas e eles estavam garantindo a segurança até 11h30, meia-noite. Como a tendência é que a votação se estendesse pela madrugada e poderia ter um resultado do impeachment do presidente causando uma manifestação muito forte entre os torcedores, o Romeu Tuma Júnior decidiu por suspender a votação e adiar para outro dia. Por conta do adiantado da hora, muitas pessoas estavam cansadas, com fome, alguns conselheiros no meio da votação foram na pizzaria do Parque São Jorge para poder comer, porque, enfim, estava há muito tempo ali, né? As pessoas estavam cansadas já, os climas, os ânimos exaltados e tudo mais. Por conta do adiantado da hora e por conta da falta de segurança, eles decidiram adiar a votação. Cara, um tumulto, depois a saída dos conselheiros ali, com os torcedores abordando os carros, cara, uma confusão, que assim, pra quê? Eu fico me perguntando. Pra quê nesse momento? Não tem a conclusão dos inquéritos, não tem nenhuma comprovação de irregularidade do presidente. Qual o sentido disso nesse momento? É impressionante o que acontece no Corinthians. E agora, como eu disse, o presidente Augusto Melo ele precisa de um tempo para reverter esses votos que foram a favor do processo de impeachment, porque assim, cara, pode ser que algum cara ali entenda que não, vamos realizar esse processo de impeachment hoje para resolver já hoje, e ele entenda como não, que não deva afastar o Augusto. Mas vocês entendam que é contraditório, né? Porque se o cara não quer o impeachment, ele já vota pelo não. Ó, não tem que ter o processo, acaba aqui agora. Como a maioria votou pelo sim, de que tem que haver o processo, eu imagino que a maioria vai votar pelo impeachment do presidente. Então o cenário não é bom, ele vai ter que reverter esses votos se ele conseguir, mas ele na saída deu entrevista pros canais aí, aliás, parabéns pra galera aí, Identidade Corintiana, Meu Timão, Alambrado Alvinegro, dos que eu vi, tá? Deve ter muito mais gente que acompanhou, e eu tava ligado em todos aqui, né, acompanhando a cobertura, muito legal. É o que a rapaziada fez, além dos meus colegas aí da Rádio Bandeirantes, o Pedro Ramiro, incansável lá, o Bruno Cassucci do GE, galera abastecendo a gente de muitas informações. Gosto de dar o crédito porque é uma galera que trabalha na linha de frente, eu sei que não é fácil. Ainda mais nesse ambiente complicado lá, né, que, enfim, a gente preza pela segurança do jornalista também, né, nesse momento sobra pra todo mundo. Mas assim, a bronca da torcida não era com a imprensa, né? Era com os conselheiros que estavam fazendo essa pataquada toda. E aí o que aconteceu? O presidente saiu e disparou contra o Romeu Tuma Júnior. Disparou. Falou que é inadmissível o Corinthians ter um presidente do conselho como o Romeu Tuma Júnior, que advoga em causa própria, que só pensa nele e que é visivelmente parcial, segundo o presidente Augusto Melo. E que ele precisa ser destituído do cargo. E que, segundo o presidente, abre aspas, meus advogados irão trabalhar nisso, fecha aspas. Então, o Augusto Melo, pelo menos nessa afirmação, nessa ameaça, digamos assim, ele declara que vai em busca da destituição do Romeu Tuma Júnior de presidente do Conselho. Não sei se ele tem base legal para conseguir isso. Os advogados do Augusto tentaram mais uma vez uma liminar para derrubar a sessão antes dela acontecer, e diferentemente do que ele conseguiu lá em dezembro, dessa vez isso não rolou. Então, assim, em princípio, não está confirmado ainda, mas em princípio essa nova votação, essa votação efetiva do impeachment, deve acontecer na próxima segunda-feira, dia 27. Então, até lá, o Augusto ou reverte esses votos que foram a favor do processo de impeachment, ou ele tenta tirar realmente o Tuma para, enfim, gerar algum sentido de defesa dele, ou o inquérito é concluído com alguma inocência e isso ajuda ele no processo, sei lá. O Augusto vai ter que fazer alguma coisa, senão, ao que tudo indica, né, por tudo que a gente está acompanhando, ele será destituído do cargo nessa próxima votação. Que loucura, gente. Olha que coisa que acontece no Corinthians. Informações de última hora, né? Então tô aqui gravando já, acabou de acontecer tudo isso. Espero que vocês entendam aí, né? Tudo que eu tentei traduzir para vocês, né? Da maneira como aconteceu. Aguardo seu comentário aqui, do que você acha de tudo isso. O like no vídeo também me ajuda. E a qualquer momento eu volto com mais informações. Valeu, até a próxima. Tchau! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Corinthians. E se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração. Segue pra mais. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos, rapaziada.